pessoal, meu nome é Rebeca e eu sou aluna de Engenharia da Computação e membro do Robosim. E hoje eu trouxe uma convidada especial, Duda Oliveira. Duda, conta pra gente, quem você é? Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Duda Oliveira, eu tenho 17 anos. Atualmente, eu estou finalizando o ensino médio, estou no terceiro ano, estudando desenvolvimento de sistemas, né, integrado junto com o ensino médio normal. E aí também eu sou cofundadora da Ocean Girls, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares simples para resolver problemas reais da nossa sociedade com simplicidade para o usuário. Que legal. Então, gente, eu trouxe a Duda hoje para falar um pouquinho sobre um tema, que é o público feminino como minoria nos campos de robótica, tecnologia no geral. Então, Duda, conta um pouquinho da nossa história, da sua história, perdão. Bem, a minha história começa, na verdade, com uma vontade muito grande de fazer algo que fosse diferente, sabe? Porque eu tinha na escola, eu estudava em escola municipal na época, e aí eu tinha algumas coisas que eu poderia fazer pós-horário, né? Como reforço e tudo mais, só que essas coisas eu já fazia, né? E aí ficava, na verdade, muito livre, ficava muito chato. E quando eu vi o pessoal que estava na robótica, porque teve umas propagandas, né? E aí eu vi o pessoal que estava voltando de viagem da competição. E eu olhei na mão uma foto assim, na mão da menina tava um robô. E eu fiquei olhando, meu Deus, eu quero fazer isso. Porque, tipo assim, você não espera que, digamos que em escolas municipais, porque as pessoas fazem o terror de escola municipal, né? Mas as pessoas não esperam que na escola municipal você tenha acesso a esse tipo de tecnologia, esse tipo de coisa para ser utilizado na educação. Verdade. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, chocada. Aí eu procurei saber como é que eu podia participar, mas as inscrições só eram no próximo ano, porque nesse ano já tinha fechado. Então eu fiquei aperreando muito minha professora, e aí ela, certo, ok, ano que vem você entra. Tanto que quando foi na sala, foram pedir e perguntar, né, quem quer entrar? E aí, quando eu levantei a mão assim, aí a coordenadora fez assim, não precisa, seu nome já tá aqui desde o dia que você pediu. E fazia um ano, vê só. E aí, eu entrei na robótica, né? E logo assim que eu entrei, eu tive um desafio muito grande, que foi substituir uma equipe que tinha acabado de voltar do Nacional, mas que não tinha mais idade para poder participar no Internacional. Então, eu que tinha acabado de chegar, fazia 3 meses, já tinha que substituir uma equipe num campeonato internacional. Então, imagina a pressão que foi aquilo, né? Porque eu estava representando o Brasil e ainda mais sabe, substituindo uma equipe que já tinha vindo de tantos anos, sabe? E aí, Responsabilidade. exato, mas massa foi que a equipe ficou do nosso lado, sabe? Nos ajudando, nos ensinando. E foi uma caminhada muito, assim, de muito conhecimento, até chegar ao momento de fazer, de fato, de ir para a competição. A gente foi, conseguimos o 8º lugar mundial, no nível 1, porque antigamente, né, era dividido em nível 1 e nível 2, que era o júnior e o sênior, né? As escolas de níveis fundamentais e as escolas de nível médio. E aí, com isso, a gente conseguiu o 8º lugar, né? A gente ficou muito feliz com isso. E quando foi depois, a gente já voltou se preparando para participar de outras competições, como regionais, estaduais e outras internacionais também. E a gente conseguiu, pouco a pouco, a gente foi participando das competições, né? E a gente conseguiu ir para o Japão também, representar o Brasil de novo, só que dessa vez a Que gente representou o massa! Brasil em formato único, não era mais nível médio e nível fundamental. A gente integrou as duas equipes, porque era da mesma unidade de tecnologia, porque é dividida assim por unidades de tecnologia. E aí, como era da mesma equipe, a gente juntou e fez um só. E a gente competiu a nível, de fato, mundial, não só com júnior e sênior. E aí, quando a gente competiu, a gente conseguiu novamente o 8º mundial, mas primeiro das Américas, o que foi uma conquista muito grande. A gente ficou assim, hiper, mega feliz. Então, desde então, eu era programadora e capitã da equipe, e até hoje eu sigo muito com esse rumo, sabe? Para mim, programação é uma das coisas que eu mais amo fazer, principalmente quando eu vejo que um robozinho simples que eu estava ali fazendo, que parecia não ter intuito nenhum, era um robô que estava prototipando uma outra coisa, sabe? Que poderia salvar vidas. Então, quando você vê que você está fazendo um projeto que pode salvar vidas, já é uma coisa que me encanta muito.
Hoje em dia eu sigo fazendo desenvolvimento de sistemas e pretendo também fazer algo na área de programação e como graduação. Então, vê, a gente recebeu alguns relatos pelo Instagram de histórias de mulheres, histórias como a sua, não exatamente a mesma coisa, mas que também tem uma história para contar. E teve um relato que a gente recebeu que eu vou ler aqui para a gente, que é: meu maior sonho sempre foi inventar, ajudar os outros e alegrar. Meu maior desafio é mostrar para mim todos os dias que eu sou capaz disso e não me importar com a opinião do que dizem ao contrário. Eu achei interessante porque tem muita gente, pelo público feminino ser minoria nessas áreas, tem muita gente que não se sente à vontade, que sente receio. E eu achei muito interessante. Eu, principalmente, eu falo por mim, muitas vezes eu sinto receio de: será que eu arrisco? Será que não vão me julgar? E engraçado que perguntaram pra gente, no caso, perguntaram pra ti: você já duvidou da sua capacidade por ser mulher? Já teve medo de ser julgada e por isso deixou de fazer alguma coisa? De fato, uma das coisas que é mais difícil é a gente continuar, sabe? Eu acho que uma coisa muito importante é a representatividade, sabe? Quando a gente tá num lugar e a gente se vê representada, é totalmente diferente, sabe? A gente vê que a gente tem não força, assim, sabe? Mas o que eu digo é que a gente vê que tem uma outra pessoa ali que entende dos problemas que a gente tá passando e que pode nos ajudar, uma rede de apoio. E quando você se vê sozinha, sabe? Na minha equipe, no comecinho, na primeira competição que eu fui para a Alemanha, tinha eu e mais uma menina. Logo depois que acabou essa competição, não tinha mais ela para competir junto comigo, era eu sozinha. Quando eu fui competir no Japão, era eu e mais uma equipe, era uma equipe de 12. Eu era a única menina. Então, Nossa. é muito difícil você se sentir representada e você sentir que, sabe, às vezes você se sente errada, sabe? Mas depois que você entende que tudo é para todo mundo, que nada deveria ser restrito só para uma pessoa, só para outra, nem que as pessoas deveriam ficar, tipo, porque isso é coisa de homem ou coisa de mulher. Não tem nada a ver, todo mundo deveria fazer tudo. As coisas não foram criadas com rótulos, as pessoas que criaram os rótulos. Então não tem essa necessidade, sabe? Então, assim, quando eu tava lá e eu não via professoras, só via professores, quando os meninos estavam lá e alguns meninos que, sabe, talvez estivessem só reproduzindo uma forma de machismo que viam dentro de casa ou que tinham alguém que fazia isso e achavam que isso era normal, que assim, às vezes você olha e é tipo criança, sabe? Na época que eu entrei, eu tinha, sei lá, 13 anos. Então, imagina, tem gente que de fato ainda não entendeu o que está acontecendo ou o que está sendo falado, sabe? Só às vezes só reproduz. E teve algumas situações, por exemplo, de duvidarem da minha capacidade. Uma vez eu estava na competição e aí, numa conversa assim no almoço, o robô estava dando um problema. E aí eu falei pro professor, ele falou assim: "Não, o que você acha que você deve fazer?" Eu falei: "Olha, eu acho que eu não devo fazer nada, porque a próxima pista ela não vai dar esse problema, porque quer dizer, vai dar esse problema, mas é um risco calculado. Porque eu preciso que esse problema aconteça para que esse robô consiga fazer isso." Contando com o bug, misericórdia. Aí o professor fez: "Não, ok, tudo bem, se você está dizendo isso." E ele confiou em mim e disse: "Ok, faça como você acha que deve ser feito." E aí, quando eu entrei na pista, né, junto com todos os meninos da minha equipe, aí o menino ficou: "Mas você tem que trocar isso, você tem que trocar isso." Eu disse: "Não vou trocar, eu já lhe expliquei porque eu não vou, não sei o quê." E, tipo, em nenhum momento eu fui, sabe, me chateei, eu falei mais alto. Em nenhum momento, eu sempre fui explicando: gente, não dá pra fazer isso, porque se fizer isso vai dar errado. E aí a gente fez, o robô errou o que eu disse que ia errar, porque era um risco calculado. E aí o menino começou a gritar e falar que eu estava errada, e falar que eu era burra, e falar que eu não tinha capacidade para aquilo, e tudo mais. E eu só olhei pra cara dele e fiz: "Tá, ok." Volta. Foi tipo assim, porque eu sabia que eu estava certa, sabe? E eu sabia que ele já duvidava da minha capacidade há muito tempo. Eu não vou, sabe, ficar trocando brigas por causa disso. E depois até já aconteceu em outra competição também, um outro menino falar que eu estava errada e começou a me pressionar e ficar em cima de mim e falar que eu tinha que trocar. E eu comecei a ficar nervosa. Só que ao mesmo tempo que eu era programadora, eu era capitã, eu tinha que ter calma, eu não podia estar nervosa. Eu tinha que estar na paz
para poder colocar o robô ali para funcionar. E aí ele ficou me pressionando. Aí teve uma hora que eu não aguentei, mas o professor, pelo amor de Deus, me resolve aqui. E aí o professor veio, resolveu e falou assim, olha, é o seguinte, olha, se eu tiver que escolher entre ela ficar ali dentro e competir e você, eu vou tirar você, não vou tirar ela, porque ela tá certa, você tem que ouvir ela, não é porque ela é mulher que você não tem que ouvir ela, entende? Tipo, as pessoas começam a achar que porque a gente é mulher, a gente não tem capacidade, mas muitas vezes a gente tem até mais capacidade. Isso não se refere a ser homem ou ser mulher, só refere a que às vezes a gente tem que estudar mais, a gente tem que se especializar mais no que a gente faz, porque a própria sociedade não dá valor a gente. Então, a gente tenta ao máximo se supervalorizar com especializações, com estudos, com cursos, para poder a gente conseguir o mínimo, sabe? Para a gente entrar. Em faculdades, tem estudos que mostram que quando tem alguma vaga para ser aplicada, as mulheres esperam concluir todos os requisitos, se não pelo menos mais do que a metade deles. E alguns homens, a sociedade deposita tanta confiança neles, e sempre neles, que sempre eles, tá bom, preenchi um requisito, vou mandar meu currículo. E por que não pode ser assim pra gente também, sabe? Porque não depositam confiança na gente. A gente, às vezes, tem que ser 1000 vezes melhor para conseguir a mesma coisa que uma pessoa que às vezes nem é tão boa assim. Entende? Não deveria ser assim, mas e a gente cada dia vai lutando para que isso mude, sabe? Vai lutando cada dia para que eu possa um dia chegar numa competição de robótica e não ver que a menor quantidade é meninas. E a mudança já vem acontecendo, sabe? Na minha escola, quando eu entrei no primeiro ano, a maioria, não tinha essa maioria ou minoria, estava tão mesclado a quantidade de meninos e meninas entrando para o curso de desenvolvimento de sistemas. E eu fiquei tão feliz em ver isso, sabe? E, ao mesmo tempo, do lado de fora, tendo um ecossistema como o Porto Digital, a gente vê relatos de empresas que estão tentando fazer uma curadoria para contratar pessoas e tentando fazer uma curadoria específica para mulheres, para tentar trazer mais mulheres e ter pelo menos 50% de mulheres e 50% de homens. Então, a gente vê que, tipo assim, a gente, às vezes, tem que ser 1000 vezes melhor para poder conseguir alguma coisa. Mas, aos poucos, a gente vem conseguindo nossos espaços e concedendo também a oportunidade para outras pessoas também estarem nesse espaço. Isso não quer dizer só sobre homens e mulheres, isso quer dizer sobre diversidade de pessoas. E isso é muito importante. E isso que tu falou me lembrou muito a questão do machismo estrutural. Que muitas vezes você não percebe a própria cobrança que a gente tem, a gente sente que tem que ser perfeita para se submeter a uma vaga, quando um homem, só por ele ser homem, ele muitas vezes não sente essa cobrança, e isso também abala muito a autoestima, em muitos casos, né? Então, Dudu, eu achei muito interessante a tua história. Me tirou uma dúvida, tu falou que era capitã do time e era a única mulher na equipe, eu achei isso incrível. Exato. No começo ainda tinha a Marília, ela fazia junto comigo, mas acabou que não deu mais para ela. Ela também entrou no IF e ficou super atarefada e tudo mais, então acabou que ficou só eu de menina na equipe. E assim, foi até engraçado, porque quando a gente foi viajar, eu era menor de idade. Mas eu falei na verdade eu sou menor de idade até hoje. Mas na época eu precisava de alguém que me acompanhasse para ficar no quarto comigo, alguma mulher, né? E aí, tanto que eu tive que levar, no da Alemanha, eu levei minha professora de matemática da escola, a professora Juliana. E aí ela foi para cuidar de mim e da Marília. Aí, ok, na outra competição, a gente tinha uma professora chamada Tia Mércia. Tia Mércia, ela ensinava à noite. E aí, como ela ensinava à noite, acabava que nossos horários não se batiam, porque a gente fazia treino pela manhã. Mas, às vezes, eu saía correndo da escola, dizia, mãe, não, é rapidinho. Aí passava lá e ficava até 10 horas da noite, depois ela me levava em casa. E aí, ela foi com a gente para o Japão, que a equipe que ela estava mentorando também foi a equipe que fez a união, junto com a minha, né? E aí, ela era uma das mulheres que eu via, mas ela não atuava diretamente comigo.
entende? E aí, quando foi na segunda competição, aí 2 professoras, que foi tia Messi e tia Sueli, que foram também para cuidar de mim e cuidar de todo o resto da delegação, porque era muito menino. É uma pena, assim, eu acho incrível a tua história e a de muitas outras mulheres, mas também tem partes bem chatas, né? A gente recebeu um relato que diz assim: em 2017, eu decidi que queria tentar vestibular para o ITA, então fui conhecer o preparatório mais famoso da minha cidade. Quando conversei com o coordenador da turma, que era um professor muito famoso no país inteiro, ele disse que eu precisaria ter um foco muito maior do que dos outros alunos da turma e praticamente me desestimulou a tentar entrar na turma, usando o argumento de que a alteração dos hormônios femininos no período da menstruação nos deixam frágeis e isso atrapalha muito os estudos e, enfim. Eu acho que essa pessoa precisa de um psicólogo, não tá com a cabeça muito bem, entende? Porque para uma pessoa falar uma E coisa dessa, e inclusive extremamente machista, né? Extremamente não é, machista. O que tem a ver? Aí daqui a pouco vai estar dizendo que porque a mulher engravida, ela tem que receber menos. O que as pessoas parece que não tem nada na cabeça. Eu acho que em vez de colocar aqui as sinapses que fazem pensar e tudo mais, estão colocando vento. Porque não é possível, minha gente, pelo amor de Deus, o que é que tem os hormônios? Rapaz, o que tem a ver? Não tem nada a ver com nada. O que os nada. hormônios têm a ver com o meu conhecimento, com a minha capacidade, com o que eu posso fazer da minha vida? Isso não tem nada a ver, isso não influencia. As pessoas não podem utilizar isso como uma forma de nos diminuir através das nossas, sei lá, as coisas que acontecem com a gente, porque isso também não é fraqueza, tá entendendo? Eu não, às vezes eu não tenho paciência para essas coisas, sabe? Essas pessoas, elas não merecem nem a nossa atenção, a maioria das vezes, sabe? Não merecem a nossa conversa, não merecem ouvir o que a gente tem para dizer, porque estamos num nível de evolução muito maior que essa pessoa. Então, de fato, sabe? É uma pessoa que eu não tem para onde. Não tem, nem adianta discutir com uma Exato. pessoa que faz um comentário desse. E o que eu achei mais. O que me chamou a atenção nesse relato é que foi o coordenador da turma, ou seja, a pessoa que tinha interesse, que deveria ter interesse em chamar novos alunos para a turma, praticamente desestimulou essa menina a entrar na turma simplesmente porque ela era mulher. E um professor, que dizendo aqui, era um professor famoso no país inteiro. Eu fiquei assim, gente, como E é que aí você pode? vê que é uma pessoa famosa no país inteiro. E a gente começa a conversar sobre a diferença, sabe? Eu vi um post essa semana no Instagram que tá muito famoso ultimamente, e que bom que ele tá ficando famoso, sabe? Que é a diferença de tratamento com homens e mulheres. Exemplo, se a mulher ela é mais direta, ela é grossa. Se o homem é mais direto, profissional. Meu Deus, contrata. Se a mulher tem Teve um estudo que eu pesquisei, e aí fizeram, né, 2 currículos e colocaram as mesmas capacidades, as mesmas especializações, tudo. Só mudaram o nome e o sexo. O resto era tudo igual. E mandaram esse currículo para avaliação. E quando fizeram a avaliação, disseram que o homem merecia sim ser contratado, só tinha uma vaga, merecia sim ser contratado, porque ele tinha mais capacidade, porque ele tinha mais estudo. Mas, oi? Mais estudo, mais capacidade, vocês são iguais. Então, o nome e o gênero influencia? Não deveria, né? E aí você vê que pessoas com esse pensamento, sabe, pobre de conteúdo, sabe, pobre de evolução, parece que é uma pessoa que não evoluiu na vida em questão de ideias, pensamentos, conseguem chegar no topo, sabe? Conseguem com muito mais facilidade ser ouvidos, porque tem muitas outras pessoas que pensam igual, né? Uma coisa que cada vez mais a gente tem visto na nossa sociedade são pessoas que pensam assim. E isso é triste, sabe? De saber que tem gente que levanta a bandeira da causa de igualdade e de diversidade de maneira falsa, sabe? Isso é muito triste de se ver. Muitas vezes essa questão de levantar essa bandeira falsa é só questão de
para chamar atenção, para ter popularidade, não porque realmente se importa. Exato. As pessoas hoje em dia querem pegar fama em cima de coisas assim tão, sabe, que são importantes, que não é para brincar. São coisas que ou a gente acredita, ou a gente luta por aquilo, ou então, se você não gosta daquilo ou não acredita, só se afasta, sabe? Não tenta pegar mídia em cima disso, porque, sabe, acaba fazendo com que as pessoas desacreditem da causa por causa de pessoas que fazem coisas erradas com a causa, sabe? Pessoas que se dizem acreditar em uma causa e depois fazem algo totalmente contrário. Aí pensam, gente, e o pessoal dessa causa é desse jeito? Então eu vou dar a mesma oportunidade, vou dar ouvidos ao que essas pessoas têm a falar. E você vai vendo que essas pessoas vão chegando no topo porque pessoas pensam assim igualmente. E o quão é difícil uma pessoa que levanta essas bandeiras chegar no topo. Então, quando dizem que a gente tem que se apoiar, é algo muito forte, é algo muito verdadeiro. Se você vê uma mulher, se você vê, sabe, apoia a causa de diversidade. Se você puder apoiar uns aos outros, se você puder dar oportunidade, sabe, a outra pessoa. Se você tem mais, tem mais privilégios de oportunidade, por que não também dar um pouco dessa oportunidade para o outro? Quando a gente, sabe, tenta trazer a igualdade, a diversidade para o mercado, a gente não está perdendo nada, a gente só está ganhando mais ainda, porque mais e mais pessoas vão conseguir ter acesso. E assim, o que isso muda, o que isso impacta na vida das pessoas, na economia, em tudo. Tudo isso é uma coisa que não é só feita e uma só pessoa que ganha. Todo mundo ganha com isso. Tudo que a gente faz volta para nossa sociedade. Então, assim, já tá dito, né? E puxando o gancho que a gente tocou no assunto do mercado de trabalho, a gente recebeu uma pergunta com relação aos salários. Se nesse campo da tecnologia, da robótica, se tem muita diferença entre salários entre homens e mulheres, mas pelo que tu falou, só pela questão das oportunidades, já fica bem nítido, né? Que duas pessoas um homem e uma mulher que ocupam o mesmo cargo, certamente vão ter salários diferentes. Verdade. Eu não posso falar com tanta propriedade do assunto, porque, como eu tinha falado anteriormente, né, eu sou menor de idade, eu tenho 17 anos atualmente, e eu ainda não trabalhei no mercado de fato. Eu trabalho, assim, porque, né, fundei uma startup junto com junto com mais 3 meninas, mas, assim, é uma coisa que é muito falada, sabe? Eu gosto muito de ir para palestras sobre esse assunto, gosto muito de ir para workshop. Vou para todas as coisas que eu tenho oportunidade, sabe, sobre esse assunto, porque eu gosto bastante de entender e de levantar a bandeira da causa, sabe? E aí você vê que, de fato, as pessoas sentem essa desigualdade salarial. Ainda bem que hoje em dia as empresas de tecnologia têm ficado com a mente muito mais aberta para tentar mudar isso. E já tem começado com algumas ações para que isso se torne realidade. Como, por exemplo, tem uma empresa no ecossistema do Porto Digital que ela faz um programa para meninas do ensino médio. Ela pega um dia e ela ensina sobre muitas coisas, como MVP, que é o mínimo produto viável, Canvas, plano de negócio, tudo isso em um dia, é uma imersão completa. E ao final do dia, eles montam uma ideia de um produto que possa resolver um problema da sociedade. O que é o mais legal também, que eu amo trabalhar com problemas que resolvem, com soluções que resolvem problemas reais da nossa comunidade. Porque, né, se a gente for mudar alguma coisa, vamos começar mudando por onde a gente vive, né? E aí, tipo, esse programa é um programa que é uma tentativa de trazer essas meninas, porque o prêmio principal é o estágio com eles. Então, assim, para meninas que estão em ensino médio integral, elas pegam um mês de férias e fazem o estágio experimental. Então, assim, se essas meninas conseguem se destacar no meio lá da empresa como estagiárias, com certeza eles vão contratar. E é uma forma que eles fazem de incentivar essas meninas, sabe? Então, acho muito legal que o mercado hoje em dia está muito, sabe, evoluído e tentando fazer com que essa disparidade mude. Eu recebi uma outra pergunta
que ela meio que resume todo o assunto do vídeo. Mas eu queria saber sua opinião. Sendo a área da tecnologia com maior predominância de homens, é uma área que ainda existe muito machismo ou é uma área que incentiva muito a igualdade? Hoje em dia, eu acredito que por mais que exista muito ainda, muita gente machista, e por mais que exista muito machismo, hoje em dia, sabe, as coisas vão se renovando e as pessoas têm evoluído junto, ainda bem. Acredito que seja um pouco dos dois, então, né? Exato, um pouco dos dois, porque ainda tem pessoas que acreditam nessas ideias, acreditam no machismo e acham que ele deve ser praticado, e outras pessoas que simplesmente falam, que isso, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, hoje em dia eu fico muito feliz em dizer que ao meu redor eu tenho muito mais pessoas que acreditam que deve existir essa igualdade, essa diversidade dentro da área de tecnologia, do que pessoas que acreditam que essa é uma área só para os homens. E essas pessoas que acreditam que a área é só para os homens, sinto muito, porque estamos ocupando nosso espaço e a gente vai conseguir espaço para muito mais pessoas. A diversidade ela vai acontecer. Então, gente, tudo que a gente falou até agora foi mais focado, digamos assim, na questão de a capacidade de alguém só por ela ser homem ou por ser mulher. Mas também tem uma questão muito forte que é o assédio. E a gente recebeu uma pergunta para finalizar que fala assim: casos de assédio no ambiente de trabalho ou estudo também acontecem nesse ramo, no ramo da tecnologia, da robótica, que é um ramo novo, que é um ramo que está sempre em evolução? Veja, comigo, eu, assim, nunca aconteceu, sabe? Comigo, Ainda ou bem. talvez não tenha percebido, né? Porque às vezes as coisas acontecem e a gente nem se dá conta. Quando a gente vem se dar conta, Já passou. passou. Exato, e É a aquela gente não. questão do machismo estrutural. Às vezes você nem percebe que uma situação foi machista, só que depois, quando você para refletir, você que vai perceber que o que aconteceu foi muito mais sério do que pode ter percebido, pode ter parecido. Exato, e por ser, e até complementando isso aí, até por sermos mulheres, isso não quer dizer que a gente está isenta de reproduzir machismo estrutural, não, porque o machismo está em todas as Uhum. pessoas, independente de quem elas sejam. E aí o que acontece? A questão do assédio nunca aconteceu assim comigo, que eu tenha me lembrado agora de algo assim muito forte. O que tem são as coisas que acontecem que as pessoas taxam como normais, mas não são normais. E é você passar, você se sentir inseguro, você se sentir intimidada pelas coisas que você está fazendo, e as pessoas e eles ficarem te olhando assim, sabe? Meio que tentando te intimidar. Então, essas coisas é o que mais acontece e também com muita frequência, sabe? Mas nunca aconteceu algo assim, sabe, com um teor mais crítico. Que bom, então. Pois é. Pois é, esse assunto é muito sério e é bom a gente estar sempre discutindo sobre isso, não só a questão do assédio, mas a questão da inclusão de gênero no total, de forma global. Aqui a gente está falando relacionado à tecnologia, à robótica, mas isso é uma realidade como um todo da sociedade, está presente em todas as áreas. Duda, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você, achei ótima sua história. Quem sabe a gente não se vê de novo? E espero entrando na universidade. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder compartilhar a minha história mais uma vez. E fico feliz, sabe, de outras pessoas também terem a oportunidade de ouvir e talvez que essa conversa possa ter acrescentado alguma coisa na vida de alguém. Isso é muito, sabe, muito mais importante para mim. Pessoal, a história da Duda é incrível e eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo para vocês conferirem lá. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo.